Vamos tirar uma dúvida? Vamos. Quem é a bonita adventista? Eu tô de frente com a bonita adventista? Ó, isso é uma coisa muito engraçada, porque hoje em dia que o público masculino cresceu no veículo do Bonita Adventista, as pessoas não associam mais o Bonita Adventista como o blog da mulher cristã, que Aham. era esse o intuito, não era eu. Era tipo uma revelação do que seria real beleza, beleza espiritual, de relacionamento, beleza de autoestima. E agora que o público, 35% do público é homem agora. Tudo isso? Tudo isso. Então, eles não querem, tipo, dizer, eu sou, tipo, a bonita, eu sou um dos seguidores das bonitas. bonitas. Então, eles acham que eu sou bonita. Então, eles falam, a bonita adventista. Eu acho um pouco prepotente. Eu falo, Mas eu imagino que muito lugar onde você vai dar palestra, as todo coisas... lugar. Gente, com vocês, Todo a lugar. bonita adventista. Todo lugar. Aí eu já vou... tipo, eu fui vítima da minha própria marca que eu criei. Mas eu não posso reclamar que o público cresceu e tem homens, então Claro. agora mudou essa associação, então tá tudo certo. Eu chamo os seguidores de bonitos e bonitas. Bonitos e bonitas. Bonitos e bonitas. Você começou com o blog, né, Manu? Foi em 2012. E você falava bastante sobre... Como que eu posso dizer? Você Modéstia. falava sobre moda, mas você não falava sobre o que estava na moda, né? É uma pegada diferente. Eu sentia muita falta de ter alguém que abordasse assuntos de modéstia cristã. Sim. E eu estava longe da modéstia. Isso que é engraçado. Eu criei para falar sobre isso exatamente porque eu tinha dúvidas sobre isso. Gravei um vídeo bem especial que teve bastante acessos e muita gente se identificou com ele, que é o que Deus fez na minha autoestima. E eu sentia falta de entender o porquê de eu seguir alguns princípios que eu achava que eram princípios religiosos. Eu queria entender se esses princípios, além de serem religiosos, eram bíblicos. E aí eu comecei a estudar. Quando eu menos percebi, Deus tinha revolucionado a minha imagem. Eu sempre digo que a imagem nunca deve ser o foco da nossa transformação espiritual. Nunca. Porque uma transformação estética, ela é superficial. Então, Claro, é qualquer uma coisa casca. é uma casca, pode ser base de uma hipocrisia, pode ser uma coisa assim que, por ser superficial, qualquer momento pode acabar. Então, ela não é sólida. Uhum. Mas toda transformação interior que você tem, quando você contempla, você é transformado. É. Então, é uma transformação natural. E com uma demanda tão grande que a gente tem hoje de canais no YouTube e tudo mais, com tutorial de moda, tutorial de maquiagem e tudo mais, é muito interessante o caminho que você conseguiu encontrar, porque esses assuntos eles estão ali, mas não são esses os protagonistas, né? Exatamente. É como a gente se sentir bem, é como a gente ter a autoestima e também quebrar aquele preconceito do outro lado de que porque a gente é cristão, porque a gente deve conservar a modéstia cristã, a gente não precisa se arrumar, né? Ai, Wagner, você falou uma coisa assim que eu falo em todas as minhas palestras. Modéstia tá na Bíblia, não é algo que eu inventei. Aham. Tá lá em 1 Timóteo 2,9. Vistam-se com modéstia e com bom senso. Tá na Bíblia isso. Não precisa um livro inteiro da Bíblia para falar como a gente deve se vestir. Eu acho que se tá na Bíblia um versículo é porque Deus se importa. E muitas pessoas falam, Deus não se importa com o que eu me visto. Ele disse que se importa. Quem disse? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Agora, o que seria modéstia? Você vê no dicionário, vê modéstia é discrição. Como ser discreto sendo desleixado? Você não vai passar desapercebido, Você né? não vai. Uma pessoa que de propósito se veste de forma desleixada, ela chama mais atenção do que uma pessoa que está vestida de forma elegante, né? Porém discreta. Então esse é o segredo, que a nossa imagem não fale mais alto que a nossa mensagem. E é tão legal você ter esse conteúdo e você passar isso, antigamente no blog, hoje em dia muito mais pelo Instagram e pelo canal do YouTube, né? Bastante. Porque a gente tem um público jovem tão perdido muitas vezes nesse assunto que vai ou para um extremo ou para o outro, né, Manu? E hoje em dia a gente tem muitas manifestações que criam nas pessoas ideias fortes a respeito das coisas. E eu senti, por exemplo, uma necessidade muito grande das pessoas entenderem o porquê de serem cristãs e seguirem alguns princípios. Por exemplo, a decência, que também está na Bíblia. Vistam-se com decência, né? Também lá em Timóteo. E hoje em dia a gente vê, na atualidade, movimentos sobre machismo, movimentos sobre feminismo. E as pessoas acreditam que a decência ela é uma vertente do machismo. Sendo que, pelo contrário, a gente vê a TV sexualizando principalmente as mulheres, onde uma mulher que está seminua é uma Claro. mulher que dá audiência. Objetificando a mulher, né? Isso é diminuir a mulher.
Aí, quando eu vejo a decência, eu fico triste porque muitas pessoas acham que os cristãos são decentes. Por exemplo, a mulher é decente para não atiçar macho. Você já deve ter ouvido isso. Ah, a gente não pode ser uma pedra de tropeço. Gente, vai tão além disso. Aí, quando as pessoas me perguntam por que você se veste com decência, sabe qual é a minha resposta? Porque Deus pediu. Pronto. Pronto. Porque se a gente usar a decência como um princípio para não atiçar o sexo oposto, tanto os homens quanto as mulheres, é um princípio que não faz sentido nenhum. Porque o Oriente Médio é uma das regiões que mais tem abuso de mulheres, estupros e assédio. E ela só tem o Só- olhinho só aparecendo. Aí as pessoas usam esse argumento, mas de que adianta se vestir decente, você vai ser assediada do mesmo jeito? Mas eu não me visto assim por causa das pessoas, eu me Claro. visto assim porque Deus pediu. E Ele pode ter 1 milhão de motivos para ter pedido isso. Por isso que esse assunto é tão atual. Muito legal mesmo. Olha, falando do YouTube, do Instagram, bom, você tem 100 mil seguidores no Instagram, pelo menos quando a gente fez, a medição estava quase ali nos 100 mil. Pode aumentar agora, Pode gente. aumentar, gente, sigam, Bonita @BonitaAdventista. Aí você tem 100 mil inscritos também no YouTube. Não, mais. Mais 147 até o último minuto que eu vi. 147 mil inscritos. Em 1 ano e 4 meses de canal. São 7 milhões de visualizações todos os Isso. teus vídeos? Tá chegando. É bastante coisa, né, Manu? bastante. Aí fora os livros, deixa eu mostrar os livros. Mostra. O primeiro foi esse aqui, Espelho, Espelho Meu. Agora Espelha Deus. Ele fala exclusivamente sobre modéstia cristã. Fala sobre joia, sobre maquiagem, sobre cirurgia plástica. Todos aqueles tabus que ninguém quer falar. Aí depois tem esse aqui, que é Imagem. Imagem e Semelhança. Depois tem... Essa menina, a máquina de escrever, ó. Filha de Rei, porque é uma princesa, tá aqui a coroa. As Coisas do Alto. As Coisas do Alto foi o meu último lançamento, que é para meninos e meninas, homens e mulheres. Então foi diferente. Eu segui uma linha uma linha bem feminina. Aham. E agora, como o público masculino cresceu muito, aí eu lancei esse livro para ambos os sexos. Por que você acha que cresceu tanto o teu canal? E por que você acha que, inclusive, o público se expandiu? Saiu do universo das bonitas e os bonitos entraram na onda? Eu acho que para qualquer pessoa fazer o que a gente chama de sucesso, a gente tem que fugir do clichê. Como você disse no começo do programa, hoje o que mais tem é canal ensinando a maquiar, ensinando a se vestir, ensinando a fazer culinária. Como que a gente pode ser diferente nesse meio? Então, logo que eu criei o nome Bonita Adventista, muita gente falou, mas isso vai segmentar demais. Mas eu falei, mas o princípio, o estilo de vida adventista é um estilo muito admirado. Tanto que hoje tem pastores de outras denominações que usam os vídeos na igreja, que compram os livros para os congressos deles. Aí eu fui vendo, tá quebrando esse tabu, né? Então, quando a gente foge do clichê, o público, mesmo que seja segmentado, eu acho que ser bem segmentado é o segredo também. Claro. Porque meu público é cristão, meu público busca transformação completa e não transformação pela metade. Aqui não é lugar de assuntos de modismo, para agradar a maioria, porque não agrada. Quando Claro. você fala da Bíblia, não agrada a maioria. Se está agradando a maioria, está errado. Tem alguma coisa Tem ali. alguma coisa errada. E eu acho que o fato também de você ter ido para o YouTube, que é essa plataforma que está super forte hoje em dia, também ajuda, né? Porque a pessoa tinha que chegar até o blog, né? Para ter acesso ao teu conteúdo. Hoje o vídeo, de acordo com as hashtags que estão lá, o assunto que é tratado, ele tem um alcance e o trabalho vai sendo ampliado, né? Nossa, quantas vezes seguidores me Então, eu vou escreveram, contar eu mais vi um. indicação Um do dia eu tava YouTube várias voltando vezes de esse seu Palmas vídeo, Tocantins, eu e eu vi ficava tudo. deixando E quando pra lá. chega Mas de nosso tanto coração, ver, eu falei, joga tenho que numa arena, assistir. coloca o Então, o coração em YouTube jogo, tem em essa situações facilidade óbvias, pra gente, porque a que pessoa ele tá vai assistindo sobre claro um que eu não tema, estou ofendendo ele nenhum já público que associar, pensa esse vídeo diferente pode de ser mim, interessante que age pra ela. diferente da- Então, pessoas assim que nem estavam procurando por aquilo, acham. Isso que é legal. E, Manu, a gente tá falando sobre o teu assunto, modéstia e tal. Você falou do teu vídeo, que Deus fez com a minha autoestima, que teve uma alta visualização. E você recebeu muitos testemunhos, né? Com relação a isso. Vários. Por Todo conta dia do você vai entrar lá, vídeo, tem algum novo. Inclusive, meninas dizendo, eu sempre fui escrava de mim mesma. Forte, né, lidar com isso. Isso é forte. Eu acho que a pior escravidão é aquela que a gente mesmo se submete. A gente Ser se es- auto-escraviza. Ser escrava de você mesmo. O pior é que, geralmente, a gente não sabe que é escravo da gente mesmo.
Então, aquele vídeo causou uma grande identificação nas pessoas. Caramba, ela tá falando de mim. Eu choro no vídeo, porque eu abro meu coração mesmo. O que Deus fez com a minha autoestima? Eu me senti insegura, eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu não gostava de estar em lugares públicos, porque eu ficava me comparando com as outras pessoas. Então, eu não queria ser a melhor versão de mim mesma, eu queria ser a versão de outras pessoas. E isso mata. Isso mata as pessoas, fazem elas perderem a graça de viver. Então, quando as pessoas viram ali, teve menina que me escreveu, você falou de mim. E eu tava falando de mim, só que você tava falando de mim. E eu percebi na hora, teve uma que me escreveu, eu percebi na hora o quanto eu tava escrava de elementos exteriores para me sentir autoconfiante. E eu não vi a hora de chegar em casa para me livrar disso. E ela disse assim que chegou em casa chorando, pegou todas as coisas que ela via que estava escravizando ela e me mandou uma foto de uma caixinha desse tamanho. Foi isso que sobrou. Uma caixinha desse tamanho. E eu nunca me senti tão leve. Que sensacional. Isso é incrível, porque a gente não está falando só de beleza e de regras. Claro. Está falando de uma transformação de vida, de você ser menos dependente das coisas. É como você falou, né? Não adianta ser uma mudança superficial. Não adianta. A roupa que eu uso, a maquiagem que eu vou usar. Essa mudança tem que vir de dentro. De dentro. Que aí vai ter a mudança no exterior como uma Sim, consequência. Como uma consequência natural. Porque quando eu comecei a estudar mais sobre modéstia cristã para entender, eu nem percebi. Eu tinha abandonado as coisas que eu sabia que Deus se agradaria se eu abandonasse. Não foi um esforço terrível, porque eu nem percebi. Porque veio de dentro pra fora. Veio de dentro pra fora. Por isso que no canal eu gosto de falar de modéstia cristã, porque é um assunto que as pessoas fogem. Ninguém quer falar disso. É difícil alguém que queira falar disso. Mas lá não é o único assunto tratado, tanto nos meus livros, nas minhas palestras e também no canal. Eu falo desde automutilação, namoro, tudo. E se você for ver, todas essas coisas estão enraizadas e chegam ali na autoestima. E assim, você lida inclusive com testemunhos de pessoas que vêm falar com você sobre todos esses assuntos. Além dos vídeos, você dá palestra no Brasil inteiro sobre esse assunto, e você lida com pessoas que se mutilavam, pessoas que tinham esses problemas, e elas vêm conversar com você. Bem, É difícil ter uma conversa como essa, não é? é muito difícil. Tipo, eu não sou psicóloga, então eu sempre recomendo uma procura por um profissional. Claro. Isso é muito importante. Mas no que eu posso contribuir, eu contribuo com a questão da valorização pessoal e da autoestima. Porque, como eu te disse, se você analisar, tudo tem origem na autoestima, seja baixa ou seja alta. Se uma pessoa se submete a um relacionamento abusivo, baixa autoestima. Ela não reconhece o valor e o poder que ela tem, então ela se submete àquilo. A gente fala de automutilação, é que a pessoa olha para si, ela tem nojo de si. É o que muitas adolescentes me dizem. Eu me corto porque eu tenho nojo de mim, nojo do meu corpo. Então você vê, baixa autoestima. Porque quando o inimigo desassocia a imagem de Deus de nós, ele ganhou a gente. Com certeza. Ele ganhou, porque a gente olha no espelho, a gente deveria ver o quê? Imagem e semelhança de Deus. Mas as pessoas olham e sentem nojo, então elas não enxergam mais Jesus nelas. E Manu, você tem um jeito tão legal de falar com as pessoas, porque você fala com uma linguagem super simples, super acessível. É uma pessoa real, né? Manu faz vídeo mostrando o banheiro do hotel. Hoje ela tá toda séria aqui, sentada nesse sofá. Toda plena. Toda plena ali, mas ela é toda doida, toda descontraída nas redes sociais. Isso chega com muita facilidade no público, né? Público que gosta tanto do seu material, que eu fiquei sabendo que você encontrou umas senhoras super queridas no aeroporto, acho que foi no aeroporto, que elas falaram, olha, a gente tá fazendo essa mensagem chegar muito longe, a gente tirou várias cópias do seu livro, estamos distribuindo. Elas falaram numa ingenuidade pra mim, assim, nossa, adoramos seus livros. Estamos fazendo um clube de leitura na igreja, a gente mandou xerocar pra todo mundo. Ok, né? Eu falei, então, sabe o que é, né? Aproveitei para falar um pouco sobre ética, sobre direitos autorais. Falei de CDs, de DVDs, né? Aí elas ficaram sem graça. Depois vieram me avisar que tinham comprado o livro original para todas as que estavam por Que Xerox. legal. Olha só. Muito bom. Isso é até uma coisa boa que eu faço pela gravadora Novo Tempo. Por favor, gente, é tão difícil produzir um material, viu? Né? Seja um livro, um CD, um DVD. Compra o original, não é tão caro assim não, né, Manu? Não é tão caro A gente assim, não fica milionário fazendo esses materiais, não. É porque a gente precisa mesmo que esse trabalho, inclusive, possa se autossustentar, né? Com certeza. Ô Manu, fala pra mim, quais são as redes sociais então?
Bonita Adventista, a gente te acha no No Instagram. Instagram, Como é o canal? Bonita Adventista. Bonita Adventista, simples assim. O blog você ainda atualiza ou tá Olha, você esquecido lá? acredita que o blog está meio abandonado, mas tem tanto artigo lá que eu deixo como um acervo de pesquisa. Uma biblioteca. E também tem a minha coluna no site oficial da igreja, que é o adventistas.org, tem a minha coluna Imagem e Semelhança. Então lá tem um artigo por mês, pelo menos. Ah, legal. Ô Manu, e a história do bichinho do mato? Que não se via né, na melhor versão de Essa si história mesma. chegou em você, do Chegou. bichinho do mato. Você se via como o bichinho do mato. Você jamais imaginava, né, nessa época, que você ia Nunca. fazer tanto sucesso com isso? Você tinha até uma dúvida se de repente era comunicação mesmo que você deveria ter feito, né? Na verdade, eu nunca nem cogitei fazer comunicação. É muito engraçado porque eu sempre pensei que eu ia cursar medicina ou algo do tipo, sim. Então eu estudava muito. Se eu pudesse voltar o tempo, até estudava menos, porque eu estudava demais. E aí eu era muito tímida. Sempre que me pediam para fazer uma participação na frente da igreja, eu sempre olhava desesperada, assim, tipo, alguém pode fazer no meu lugar, né? Eu olhava a primeira pessoa que tinha do meu lado, vai para mim, pelo amor de Deus, né? E eu ficava desesperada. E aí, quando eu estava perto de me inscrever para o vestibular, minha mãe olhou para mim assim, filha, você é uma comunicadora, você tem que fazer comunicação. Olha a visão Mãe, da mãe aí. De onde você tirou isso? Tipo, os pais veem na gente coisas que a gente não vê, quem dirá Deus, então, né? Eu fui na onda da minha mãe, sabe? Eu honrei mãe mesmo, né? Fui fazer comunicação me sentindo assim, tímida. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, eu vou trabalhar em bastidores, não quero aparecer, nem nada do tipo. E aí, quando eu pisquei, eu dou palestra até para 5.000 pessoas de uma vez. Me pergunta se eu passo mal de ansiedade, nada. Eu falo Tranquila. assim, isso é coisa de Deus, porque de mim não é. Porque eu assim, sou o bichinho do mato ainda. Não, agora não tem mais bichinho do mato, agora é a Bonita Adventista. Bichinho Adventista. Bichinho Adventista. Manu, muito legal ter você aqui. Um prazer, Muito bom Wagner. conversar com você. Por favor, volte mais vezes pra gente falar sobre isso. Modéstia, autoestima, acho que a gente precisa muito disso. E olha, sigam aí a Manu em todas as redes sociais, no canal dela. Sempre um conteúdo muito interessante. Obrigado, Manu. Eu que agradeço, Wagner.